Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Você Gerente. E eu sou Lucas Araújo e eu ensino você a se tornar gerente, a conseguir a tão sonhada promoção. E hoje eu vou responder uma dúvida muito frequente de quem quer se tornar gerente, quem quer de fato conseguir a sua promoção, certo? A dúvida é: não me torno gerente, Lucas, porque eu não tenho substituto. O que é que eu faço, Lucas? Bom, isso é uma dúvida muito comum, muitas vezes porque você escuta da chefia essa informação, mas você tem que fazer uma análise cuidadosa quando receber essa informação, esse feedback da chefia, certo? Analise estrategicamente se ele lhe deu esse feedback, esse retorno, porque de fato não existe substituto, você faz um trabalho extremamente específico que só você sabe executar, ou se a chefia lhe deu essa informação, lhe deu esse feedback, porque ele de fato não queria, digamos, te desmotivar. Muitas vezes isso acontece. A chefia muitas vezes, para não dar um feedback verdadeiro, um feedback sincero, gosta de usar esse tipo de artifício. Não, você não foi promovido agora porque você não tem substituto, lá na frente você vai ser promovido, para evitar o desgaste com você. Faça uma análise estratégica do porquê ele lhe deu essa informação. Se de fato não tem substituto ou se ele não quis apenas ter um desgaste contigo te passando essa informação. Muitas chefias erroneamente fazem isso. Então é importante que você faça essa análise. Por que é importante você fazer essa análise? Porque a depender da resposta, você vai agir de determinada forma, entendeu? Então eu vou para um exemplo prático, certo? Então vamos simular aqui uma empresa onde tem um CEO, tem dois gerentes, um gerente administrativo e um gerente de vendas, um gerente comercial, né? E esse gerente administrativo, ele cuida de suprimentos, do financeiro e do RH. De forma bem sucinta aqui, apenas a título de exemplo. E o gerente de venda, ele cuida de todas as equipes aí de vendedores e dos caixas, certo? Então, imagine que você trabalha como vendedor nessa empresa. E aí você é aquela pessoa que se dedica, o primeiro a chegar, o último a sair, bate meta, vende muito, entrega muito, gera valor para a empresa, mas quando chega na hora da promoção, outro vendedor é promovido. E aí você não é promovido. Ou seja, vendedor, nesse caso específico aqui, geralmente existem vários. Então, se a chefia lhe deu a justificativa que você não tem substituto, é porque ele está lhe enxergando com perfil de executor apenas, não está lhe enxergando com perfil de um potencial gerente. E aí você precisa colocar em prática algumas etapas do método Você Gerente para poder se tornar gerente. Aí eu vou falar mais na frente, que são as etapas de atitude de líder e gerenciar seu líder. Ou seja, existe de fato substituto, mas a chefia deu aquela velha desculpa, digamos, tá bom? Mas eu vou situar aqui, dar outro exemplo em outra função. Digamos que você trabalha no financeiro da empresa, é aquele funcionário que detém o maior conhecimento, executa muita coisa que ninguém executa, que só você sabe de fato, diferente do vendedor. Geralmente existe outras pessoas, outros vendedores na empresa, mas às vezes no financeiro é um, dois, é a quantidade menor de funcionários. Então, imagine essa situação, você nessa função do financeiro da empresa, com esse conhecimento só para você, e chega à promoção. E aí você não é promovido a gerente porque você faz aquela função que, se você largar, deixar de fazer, ninguém mais vai fazer. Ou seja, você não tem um substituto de fato. Então, se você não tem um substituto de fato,
eu vou lhe ensinar aqui, vou lhe dar algumas dicas com relação à etapa método gerencial. O que é que você precisa fazer para que você seja promovido, para que você não fique escutando essa desculpa o resto da vida, mesmo entregando muito, mesmo gerando valor para a empresa, mas que a chefia não deixe de te promover porque você não tem substituto, porque, além disso ser injusto, você precisa de fato mostrar que você consegue disseminar esse conhecimento, consegue passar para outras pessoas esse conhecimento e assumir a gerência. Tá bom? Então faça essa análise da carreira, essa análise da empresa, se de fato existe ou não substituto para você. É muito importante você fazer essa análise, porque o comportamento que você vai ter que adotar depois perante a empresa, perante a chefia, no seu dia a dia, será diferente, certo? Então, como eu disse, se a chefia disse que você não foi promovido porque não tem substituto, ela está pensando em você como executor, certo? Ah, não, você não tem substituto, por isso que eu não te promovi. Mas se você fez a análise e de fato tem um substituto, é porque a chefia ainda não percebeu que você tem potencial para se tornar gerente. Então você precisa fazer essa análise. E se a chefia não percebeu que você tem potencial para se tornar gerente, ou seja, ele está pensando que você ainda é um executor, você precisa de fato colocar essas duas etapas que eu vou falar aqui. A etapa de atitudes de líder e a etapa de gerenciar o seu líder, certo? Você precisa mostrar para a empresa que você tem sim perfil de gerente. Tem cabeça de gerente, mindset de gerente, e com certeza se você fizer isso, você vai ser visto com outros olhos, tá bom? Então vamos lá. A chefia lhe disse que você não tem substituto para se tornar gerente e a gente já sabe que isso não é verdade. Existe substituto. Então você precisa mostrar para a chefia, a primeira atitude de líder que você precisa colocar em prática é a sua comunicação. Muito provavelmente você está se comunicando com a chefia como um executor, falando de rotina, falando de tarefa. Você precisa falar com a sua chefia em outro nível, falar sobre os objetivos estratégicos da empresa, sobre os indicadores, como levar a empresa para outro patamar, como propor em prática ações de fato disruptivas para a empresa. Então é esse jogo que você precisa jogar, é nesse nível. Você precisa mostrar para a empresa que você está nesse patamar e que seu salário está nesse, certo? Então muda agora a sua comunicação. Evita falar com a chefia situações muito técnicas. Conversa com a chefia sempre tentando mostrar que você entende de gestão, que você consegue gerar valor para a empresa. Isso vai disparar o gatilho mental da autoridade para você, certo? E depois que você conseguir colocar a sua comunicação alinhada com os objetivos estratégicos, com a visão de médio e longo prazo da empresa, você precisa muito mesmo prestar atenção nos seus relacionamentos dentro da empresa. Porque se a chefia não lhe der um feedback sincero, você precisa se aproximar da chefia, entender melhor. Você pode estar andando com pessoas dentro da empresa que são executores também, com pessoas que andam até criticando a empresa, com pessoas que não querem ser promovidas, com pessoas que não querem crescer na empresa. E aí, se você estiver andando com gente assim, você também vai falar como esse tipo de pessoa, vai se portar como esse tipo de funcionário. Então busque andar dentro da empresa com pessoas que querem de fato evoluir, com pessoas que querem de fato crescer, para que a chefia veja que você não quer ser executor o resto da vida, para que a chefia veja que você quer de fato ser promovido para gerente. Então, muito cuidado no seu relacionamento no ambiente de trabalho, muito cuidado com quem você anda, muito cuidado
com as suas companhias, certo? Por que que eu estou te falando isso? Se você tiver cuidado com a sua comunicação e com quem você anda, você vai formar uma imagem positiva sua, ou seja, uma imagem de quem quer de fato se tornar gerente. A chefia tende a formar uma imagem nossa pelas primeiras impressões. Todo mundo tende a formar a imagem de uma pessoa pelas primeiras impressões que a gente tem da outra pessoa. Então, se você passou uma imagem de executor para a chefia, tente mudar essa imagem. Tente trabalhar a sua imagem perante a chefia, perante seus pares também, de que você pode ser, de fato, gerente, tá bom? Então, a imagem é muito importante porque vai disparar o gatilho mental da autoridade, ou seja, a chefia precisa ver você como um potencial gerente e você precisa se portar no seu dia a dia, se portar na sua comunicação perante os seus pares. Então, evita estar fazendo aquele tipo de comunicação sobre como como executou e fez aquela planilha Mega Power, qual foi a fórmula do Excel que você utilizou, qual foi a formatação da planilha. A chefia não quer saber disso, a chefia só tem ouvidos para aquilo que pode gerar valor para a empresa, certo? Por que, gente, isso? Porque a chefia ela também quer subir de nível. E ela sabe que para ela subir de nível, ela precisa gerar valor. Então, se você estiver gerando valor, você também vai estar empurrando a chefia para cima. Essa é a verdade. E se a chefia subir de nível, ela vai lhe puxar também. Ou seja, você está disparando o gatilho mental da reciprocidade. Ela tende a retribuir esse valor que você gerou para ela, ela tende a retribuir para você também, certo? Então, muito cuidado nas suas atitudes do dia a dia, para que você não seja visto apenas como executor. E voltando um pouquinho no relacionamento aí, outra dica que eu dou é você estar sempre compartilhando com os colegas aquilo que você sabe. Isso é fundamental. Compartilhe sempre com os colegas. Não tenha medo de compartilhar informação, gente. Não tenha medo. Ele vai ficar sabendo como fazer e aí quando tiver uma demissão, ele vai ser demitido e eu não. Gente, não é assim que se pensa. Se você quer ser promovido, você precisa ter atitudes de líder. Ter um relacionamento transparente, um relacionamento aberto de sempre ajudar todos e principalmente os colegas e a chefia, tá bom? Fica a dica aí, não seja um executor, não guarde as coisas para você, porque senão, de fato, a chefia vai dizer, você não é promovido porque você não tem substituto, tá bom? Então, muito cuidado aí no seu relacionamento, porque você pode estar passando uma imagem indevida sobre você. Bom, então, além dessas atitudes de líder, para você passar para a chefia que você tem perfil para se tornar gerente, você precisa gerenciar o seu líder. Lucas, como assim? Enlouqueceu? Não, você precisa estar constantemente ouvindo a liderança, conversando, para que você mostre para a chefia que você está em outro nível. Ou seja, converse sempre, eu volto aqui na comunicação, porque é uma comunicação agora voltada diretamente para a chefia. Converse sempre com a chefia sobre como a empresa pode ir para outro patamar, porque assim você vai mostrar para a empresa que você joga o jogo de gerente, que você tem potencial para se tornar gerente. Mostre para a chefia que você tem visão holística, ou seja, não tenha uma visão, vou dar um exemplo aqui, do peão da peça de xadrez, simplesmente. Tenha uma visão do jogador, veja o tabuleiro de cima. Mostre para a empresa, mostre para a chefia que você conhece toda a empresa. E não só conhece, você tem valor a agregar. Muita gente, quando a chefia
chega com alguma ação mais dura, com uma demissão, com algo que vai reduzir custo, tende a reagir de forma reativa. Ah, vai atrapalhar meu trabalho. Por que que tende a reagir dessa forma? Porque não tem a visão do todo. E a chefia tem a visão do todo. Você, muitas vezes, só está enxergando o seu processo. Então, você precisa mostrar para a chefia que tem, de fato, uma visão holística, uma visão de todo o negócio e que está ali para contribuir para o que precisar, certo? Outra dica que eu dou é que sempre esteja discutindo os indicadores do setor com a chefia. Proponha sempre melhorias dentro do seu ambiente de trabalho para que o indicador vá para outro patamar, para que o indicador, a meta, seja alcançada. Com isso, você vai estar provando para a chefia que tem perfil de ser gerente. Ou seja, se você está ali discutindo indicador, discutindo meta, discutindo ação, de como poder fazer a empresa chegar em outro nível, você está provando, gatilho mental da prova, provando para a chefia que você está em outro nível, que você tem potencial para se tornar gerente. E isso é fundamental se você quiser ser promovido, tá bom? Então, se a chefia, voltando lá para a análise, se a chefia lhe disse que você não foi promovido porque você não tem, para gerente, porque você não tem substituto, mas ela falou por falar, você sabe que tem substituto, opa, coloca essas duas etapas do método Você Gerente em prática, ou seja, atitude de líder e gerenciar seu líder. Mas, se de fato você não tem um substituto, aí você precisa trabalhar na sua substituição, certo? Ou seja, você precisa entrar um pouco agora na etapa de método gerencial. Você precisa estudar e analisar melhor o seu processo para você mostrar para a chefia que qualquer um pode fazer o seu processo desde que siga as orientações que você vai passar, certo? Então, se você de fato não tem um substituto, se você sair, o setor vai balançar, digamos, isso é muito comum nas empresas, você precisa de fato deixar o seu processo mapeado, fazer a modelagem do seu processo, ou seja, é um documento onde você faz um fluxo, eu vou lhe mostrar mais na frente, mas você faz um fluxo do processo para que qualquer pessoa da empresa que veja esse fluxo entenda e possa, de fato, fazer a sua atividade. Para que a chefia não tenha mais como usar essa desculpa de que, não vou lhe promover. Mas muito cuidado, se você mostrar para a chefia apenas a modelagem, você está passando a imagem de que você é um bom executor, que entende do processo de trás para frente. Muito cuidado. Além da modelagem do processo, você precisa propor melhorias do processo, que aí você está jogando a empresa para cima, você está se promovendo, você está mostrando que você pode gerar valor para a empresa, certo? Então, entrando no detalhe aqui de modelagem dos processos, eu fiz aqui uma simulação, certo? Um exemplo de um atendimento em uma loja, certo? Então, eu vou passar o processo aqui, depois eu entro no detalhe. Mas imagine que o processo começa aqui com o cliente, ele faz uma solicitação, ou seja, o start do processo é esse, certo? Do processo de atendimento, do processo de vendas numa loja. Então, o cliente faz o start, o atendente recepciona a demanda do cliente, depois apresenta os produtos solicitados, sei lá, o cliente pediu uma camisa de botão, aí o atendente vai lá, o vendedor, o atendente, vai lá e mostra todas as camisas de botão que tem na loja. O cliente volta ao processo lá, escolhe o produto que ele quer adquirir, depois o vendedor, o atendente, encaminha esse cliente ao caixa. O caixa disponibiliza uma forma de pagamento. Estou fazendo aqui de forma bem sucinta, tá, gente? Disponibiliza uma forma de pagamento, o cliente efetua o pagamento e no final das contas o cliente sai com o produto e satisfeito, certo? Então, fez uma modelagem simples, mas de que qualquer um pode entender, qualquer um entende o que eu coloquei aqui, qualquer um da empresa
Ah, Lucas, meu processo é muito específico. Tente fazer o fluxo de uma forma que qualquer pessoa que leia possa entender, certo? Então, tá aqui o fluxo, você já mostrou para a empresa o passo a passo, um caminho, e que qualquer pessoa pode ser treinada porque o fluxo está pronto. Você não detém o conhecimento exclusivo para você. Agora o conhecimento está documentado, certo? Mas como eu disse, se você fizer apenas a modelagem, você vai passar a imagem para a empresa de que você é um bom executor, tá bom? Então, o fluxo, gente, eu fiz um exemplo aqui de um fluxo que eu fiz no Word, mas tem uma ferramenta chamada Visage, muito boa para poder elaborar fluxo, facilita muito a vida, certo? E só de você mostrar, fazer um fluxo para a chefia, você já vai estar mostrando para a chefia que você está em outro nível. Você já está mostrando para a chefia, se destacando, saindo na frente de muita gente que faz o trabalho no dia a dia atropelado, que faz o trabalho porque aprendeu com um, com o outro. E se você fizer o fluxo, a modelagem do seu trabalho, do seu processo, você está mostrando para a chefia que você já está em outro nível. Então, você fez a modelagem, a chefia já não pode mais dizer: ah, mas você não tem substituto. Não, mas eu tenho um processo e agora eu posso treinar qualquer pessoa a executar a minha atividade. Quando você mostrar que você já tem o seu processo mapeado, vai ser muito mais difícil ele dizer que não dá para treinar, a chefia dizer que não dá para acontecer, certo? Então, se você de fato não tem um substituto, fazer uma modelagem do processo é a melhor forma de você organizar e provar para a chefia que qualquer um pode aprender o seu processo e que você pode treinar porque já está documentado. Mas, como eu disse, você precisa trabalhar sempre para evoluir a empresa, para levar a empresa para outro patamar, para gerar valor para a empresa. Então, você precisa propor também uma melhoria no processo, certo? Então, lá no final, não sei se está muito pequeno, se vocês estão enxergando, mas a caixinha de vermelha lá foi uma etapa, uma atividade a mais, que é acompanhar o cliente até a saída da loja. Tem muitos clientes que gostam de fato, eu particularmente gosto, quando um vendedor me acompanha com o produto até a saída da loja, me cumprimenta, e não é aquele vendedor apenas que vendeu, entregou no caixa e vai embora, certo? Então, percebam que uma melhoria importante já está sendo feita aqui no processo e que vai ajudar o cliente a sair mais satisfeito, certo? Algo simples, mas que pode fazer diferença para a empresa, diferença para a satisfação do cliente. Eu estou dando um exemplo aqui hipotético, mas eu tenho certeza que se você fizer a modelagem do seu processo, vão surgir melhorias e que você pode apresentar para a chefia. E essa melhoria é interessante que ela esteja sempre relacionada com algum indicador, ou de melhorar a satisfação do cliente, ou de aumentar a receita da empresa, ou para reduzir custo. É importante que essa melhoria esteja relacionada com o indicador. Melhorar o processo para não gerar valor para a empresa, não tem muito nexo, né? Será se está de fato melhorando o processo? Será se não está burocratizando o processo? É isso que você tem que pensar quando vai fazer uma melhoria. Então, eu vou fazer essa melhoria no processo, porque essa melhoria vai impactar no indicador X. Essa melhoria vai impactar na satisfação do cliente, como é o exemplo aqui. Então, não faça só a modelagem do processo. Faça a modelagem, a melhoria e apresente para a chefia. Vá conversar, vá discutir com a chefia, tá bom? Porque eu tenho certeza que no momento em que você fizer a modelagem, a chefia também vai fazer as contribuições dela, certo? Então, você já vai conseguir implementar as melhorias no processo. Não é só propor, não é só fazer, botar no papel e propor. É de fato implementar, mostrar para a chefia que você está gerando valor para a empresa. Então, num exemplo desse, mas Lucas, acompanhar o cliente até a loja precisa ser uma ação de todos os vendedores. Sim, precisa ser uma ação de todos os vendedores. Será que você não pode se dispor
a conversar com todos os vendedores. Chefe, marca uma reunião que eu converso com todos, eu mostro como é que eu faço. Tá percebendo, gente, a proatividade, a disposição de gerar valor para a empresa e gerar valor em outro nível, ou seja, querendo mudar os resultados da empresa? Então, esteja sempre disposto a melhorar o processo, a propor a melhoria e a melhorar o processo de fato, tá bom? Mas não é só você. Não adianta só você levar o cliente até a loja. Isso não vai levar a empresa para outro patamar. Levar o cliente até a porta da loja. Todos os funcionários precisam levar o cliente até a porta da loja. Aí sim vai levar a empresa para outro patamar. E se você conseguir convencer todos, se você conseguir liderar, ensinar para que as pessoas façam essa melhoria, você está mostrando e provando que você tem perfil de gerente. E eu garanto que a promoção não vai demorar se você estiver fazendo esse trabalho constantemente, tá bom? Então, fica a dica aí, se você de fato não tem um substituto, Lucas, eu não tenho, eu trabalho no financeiro da empresa, eu sou sozinho, então você precisa mesmo fazer a modelagem dos processos e fazer a melhoria dos processos, discutir isso com a chefia, para que a chefia perceba que tá fácil você ser substituído, certo? Que você realmente tem potencial para treinar, porque você modelou, você já deixou as coisas muito mais fáceis, certo? Então, voltando aqui e reforçando o recado, faça a análise. Se a chefia lhe disse que você não tem substituto apenas por dizer, apenas para não te desmotivar, certo? Faça a análise se você de fato não tem alguém que possa lhe substituir, que aí você tem que mostrar para a chefia que você não tem perfil de executor, que você tem perfil para ser gerente através de atitudes de líder e através da gerenciando o seu líder. Ou se você de fato não tem substituto, aí você tem que mostrar para a empresa que você entende de gestão, você tem que modelar o seu processo para garantir que qualquer pessoa possa lhe substituir, porque agora está documentado. Nada de ter o conhecimento para si próprio, nada de reter conhecimento com medo de demissão. Não é assim que você vai conseguir chegar a uma gerência. Valeu? Então fica aí a dica e continua me acompanhando aqui nas redes sociais.